Boa tarde a todos. É uma alegria estar de volta aqui depois do nosso primeiro encontro na quarta-feira. E eu gostaria de estender o meu agradecimento à direção da casa, direção encarnada e desencarnada, minha amiga Lívia, que esteve em contato conosco durante muito tempo para que pudéssemos estar aqui hoje e pela oportunidade de aprendizado junto com todos os senhores. A minha gratidão a cada um que está aqui hoje para que nós possamos aprender juntos. E Jesus está conosco também hoje, porque segundo a sua palavra, ele nos disse que onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, ele ali estaria. Então, certamente, a presença do Mestre, nesse momento, alberga os nossos corações. Vamos deixar-nos envolver na energia pacificadora do Mestre, para que nós possamos receber dele essa grande bênção de paz, a pacificação de nós. Ele, quando esteve entre nós, ainda no Sermão da Montanha, ele teve a oportunidade de está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 3. Porque reparas o argueiro que está no olho, não reparas a trave que está no seu próprio olho. Em muitas oportunidades, nós estudamos esta passagem como sendo uma lição da indulgência. Mas podemos fazer uma outra reflexão sobre ela. Por que o nosso olho está educado sempre para ver o que está equivocado, para ver o feio, para ver o errado? Quando tratamos de dependência química, ela tem faces que de fato não são agradáveis de se ver. Às vezes são feias. Mas eu fico pensando, quando a gente vê no noticiário de televisão, ou vai mesmo pessoalmente numa Cracolândia, que não é privilégio de São Paulo ter uma, nós lá em Belo Horizonte também as temos, as pessoas noticiam e a gente vê a indigência, a fome, a pobreza, a gente vê realmente um quadro feio. Aí a gente deve ficar imaginando, o que Jesus veria se aqui estivesse? Certamente o olhar do Mestre iria ver ali irmãos nossos que estão em aprendizado. Podem ter se equivocado, mas nós também nos equivocamos em outras searas do caminho. Jesus certamente veria ali a luz, porque a lei divina e o amor de Deus está batendo também nos corações de cada um deles, porque também eles foram criados para serem felizes, assim como nós. Das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá, nos disse o Mestre. Então, quando tratamos de dependência química, a gente ouve muito se dizer que se trata de uma guerra perdida, que as drogas já tomaram conta do mundo e trazem junto com elas a violência, o desamor, o desafeto na família. Mas nós devemos saber que o Mestre é o governador espiritual do nosso planeta. E a notícia boa que nós temos é que ele ainda toma conta do leme. Mesmo que nós possamos ver tanta violência no mundo, mesmo quando a dor se avizinha de nós, quando não está junto a nós, o Mestre está no leme. Por mais que possa nos parecer que o mundo está numa desabalada carreira para um precipício, na realidade nós caminhamos para o progresso. Porque a vida e a lei divina, a semente do amor de Deus pulsa no coração de cada um de nós.
Se o Mestre está aqui conosco porque estamos reunidos em seu nome, certamente Ele estará conosco nos momentos difíceis em que a dor bater a nossa porta. Ainda que aparentemente possamos estar sozinhos, dentro dos nossos lares, na rua, no ambiente de trabalho, porque ninguém que eleva o pensamento a Ele o faz sozinho. No mínimo, estamos acompanhados dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, anjos de guarda. O nome não importa que nós vamos dar. Então, basta sintonizarmos com a oração e o Mestre estará conosco. No mais, é caminhada de aprendizado, é crescimento, é luz. Jesus é o governador espiritual deste nosso planeta e Ele nos ensinou que é o amor que prevalecerá, que se cumprirá até o último ceitil da lei divina. E nós, como cristãos, como os espíritas que somos, temos que buscar auxiliar o Mestre, fortalecendo a nossa própria fé para levar a nossa mensagem para os outros. Na quarta-feira que estivemos, e naquela oportunidade, tivemos a oportunidade de trazer as palavras da nossa irmã Maria Célia. De fato, eu devia ter trazido as palavras do Marcelo, que é um jovem dependente químico. Mas como eu tenho um envolvimento muito íntimo com ele, eu fiquei receoso de me perder no meio do caminho. Então me preparei esses dias porque me pediram, olha, quem vai levar a sua história é o Marcelo. Na última encarnação, Marcelo foi meu primo de sangue, por isso eu conheci desde pequeno. Ele já está desencarnado há alguns anos. Ele iniciou pelo mundo das drogas e neste mundo ele fez toda a caminhada que nós imaginamos fazer. Tive a oportunidade de, junto com ele, fazer estudos como esse, ele levando a sua experiência em momentos em que ele estava sóbrio. Mas, infelizmente, ele acabou desencarnando mesmo, de overdose nas ruas. Ele passou por todo o sofrimento que a droga poderia lhe causar. Em muitas oportunidades, eu levei a mensagem do sofrimento e da dor, das situações em que ele passou, que era até difícil de acreditar que um ser humano pode passar, levado pela sua dependência química, pela compulsão que não conseguia segurar. Foram muitos os momentos difíceis. Mas hoje, ele está aqui conosco e hoje nós não queremos falar desta face feia da dependência, porque na realidade nós vamos falar de dependentes. E os dependentes são lindos. Os dependentes somos nós todos que estamos aqui, porque podemos não ser nesta reencarnação, mas ser de outras reencarnações. Então, Marcelo nos diz assim: quando eu estava na vida como encarnado, eu não consegui compreender para onde me levavam. Eu não conseguia compreender que eu estava preparado para vencer a dependência, porque eu já era dependente de várias outras reencarnações. Eu vim do mundo espiritual para o renascimento preparado, mas infelizmente, como tantos outros que mediavam comigo este mesmo caminho de sofrimento, eu também não consegui aproveitar aquela oportunidade. Meus pais me dedicaram amor, a minha família, apoio não faltou de ninguém, embora eu não tivesse capacidade para ver e ter consciência disso. Eu me afundei nas drogas e por mais ou menos 20 oportunidades eu estive internado em clínicas em várias partes do país.
Muitas vezes tive a oportunidade de melhorar, de me conscientizar, tive a oportunidade de levar a minha palavra, que hoje eu sei que acabou sendo ouvida por alguns que conseguiram, através dela, se desvencilhar deste caminho. Mas eu não consegui, eu fracassei. Marcelo, ele terminou a sua existência, os últimos anos, por opção, como morador de rua na nossa cidade natal. Diz ele que, ao desencarnar, ele passou, como é natural, por momentos de grande dificuldade. Ele não tinha muita noção do que ele fazia, porque muitos daqueles que conviveram com ele na rua o acompanhavam. E ele tinha uma certa noção de que alguns daqueles tinham desencarnado, ele não sabia exatamente onde estava, mas como já estava acostumado a viver nestas condições de não ter uma sobriedade, ele foi deixando levar. Ele diz que a única conduta que ele teve foi de caminhar. Continuar caminhando, que foi a proposta que ele fez nas ruas da cidade. Caminhar. Caminhar, não sabe para onde, encontrando tanta gente boa que poderia auxiliá-lo, mas ele caminhava. E continuou caminhando. De vez em quando, ele conseguia perceber uma luz, aquele fiozinho de luz longe, e ele, quando vislumbrava a luz, ele se sentia um pouco melhor. Então caminhava em direção da luz, mas logo os braços de alguém puxavam para um lado, para um outro, e ele se desviava. E vivia assim, nesse estado de uma certa perturbação, até um dia em que ele decidiu correr para esta luz. Quando ela aparecer, eu vou correr. E aí então, nesse dia que ele viu a luz, ele disse que não aguentava mais o sofrimento de não saber muito bem o que ele era, em que condição estava, o que acontecia com ele. Então, quando a luz apareceu, ele disse que correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. Muitos braços tentavam segurá-lo, muitos o chamavam, mas ele colocou o olhar na luz e foi. Quando ele foi chegando mais próximo, ele percebeu que havia um grande precipício antes de chegar na luz. Ele fechou os olhos, disse: dor por dor eu vou até lá, e pulou. Quando ele se percebeu na sua casa, onde ele morava quando encarnado. A mãe estava sentada à mesa, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a luz provinha dali. Foi aí então que ele percebeu a presença do seu avô materno, percebeu a presença de uma senhora e ficou ali sem saber o que fazer, olhando para sua mãe. Percebeu a presença do seu pai, mas ele não estava ali, mas ele também estava em oração. Só depois ele veio perceber que era noite, o pai dormia e estava ali em espírito também. E esse momento foi para ele a grande redenção. A oração de uma mãe. E Marcelo, neste momento ali, ele diz que se ajoelhou e conseguiu pela primeira vez, com fé, fazer uma oração. Foi quando se aproximou o tio, também desencarnado, Luiz. Chegou dele um abraço. Ele disse: como vale um abraço para alguém que é indigente e mora pelas ruas? Para alguém cuja proximidade só consegue ver o asco no olhar das pessoas. Ele me deu um abraço.
Que abraço, diz ele. Quanto amor eu senti ali. Depois ele me tomou a mão, me tomou no colo e me levou. Eu não sabia para onde eu estava indo, mas consegui visualizar uma luz com um letreiro que dizia: neste lugar, seja você mesmo. E o lugar era lindo. Era um tipo de um bosque, com árvores, o verde, o barulho das águas correndo ao longe, e um grande grupo de jovens, todos belos, maravilhosos, me recebendo como se eu fosse alguém. Eles me abraçavam, faziam festa com a minha chegada. Como é bom este acolhimento. Então, esse recado que eu quero dar é que é o amor que movimenta. E lá no mundo espiritual, diz Marcelo, o amor é algo ainda muito mais sublime, que eu estou lá até hoje. E lá eu fui para tratamento, lá eu fui para estágio, fui para trabalho. E hoje continuo aprendendo. Participo de grupos, vou aprender em grupos, em reunião em cidades do interior, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, amor exigente. Já tive a oportunidade, diz ele, de estar nesta casa, em reuniões também, acompanhado dos nossos orientadores para aprendizado e também para receber aqui o auxílio de que nós necessitamos, que ainda estamos desenvolvendo. Agora, diz ele, eu estou tentando vibrar este amor. Postulo uma nova reencarnação. E para esta nova reencarnação, eu preciso de vencer as minhas dificuldades. E sei que para isso, não só eu, mas todos nós somos muito bem preparados no mundo espiritual. Disso, diz ele, eu posso dizer de cadeirinha, porque o cuidado que eles têm conosco, de saber cada detalhe, cada limitação, cada possibilidade de trabalho, para poder avaliar as nossas reais necessidades. E assim, nós vamos avaliando, vamos construindo um roteiro que poderá nos possibilitar crescer, e na construção deste roteiro, nós vamos aprendendo, vamos estudando e estagiando e vivenciando as dificuldades que haveremos de ter lá. Então não é só traçar um roteiro, mas é se preparar para ele com muito amor, com muito carinho. Por isso, eu sei avaliar hoje, diz ele, quantas foram as oportunidades que eu já desperdicei. Porque, embora eu não me lembre de todas, eu sei que em todas elas eu recebi esse mesmo carinho, eu recebi esse mesmo amor, como todos os meus companheiros que estão com ele aqui hoje também recebem. Como todos nós encarnados também recebemos, porque o Cristo, ele sempre está conosco, através dos seus ceareiros. Basta que nós oremos, nos reunamos 2 ou mais em seu nome, e ele estará conosco. Nesta preparação, diz Marcelo, nós vamos aprendendo muitas coisas. Vamos conhecendo aqueles que já tiveram na caminhada conosco, aqueles com os quais nós erramos, nos equivocamos, aqueles que nós ferimos, machucamos, espoliamos, aqueles que porventura nos feriram também, são parte da nossa família espiritual. Então nós nos reunimos em grupo, porque em grupo
nós seremos mais fortes, é o que nós aprendemos aqui. Em grupo, nós vamos nos dar as mãos e nos prometemos auxiliarmos mutuamente. Então, estaremos sob o mesmo teto, numa mesma casa. Outros vão vir mais tarde, ou então um pouco afastado, mas a vida nos trará no momento adequado para que possamos unir as nossas vidas e caminharmos juntos. Sabemos da dificuldade que levaremos. Isso nos é ensinado a cada momento, dizer. Mas sabemos que nós vamos reencarnar, não para dar asa à dificuldade, mas para vencê-la. A nossa verdadeira guerra, se é que este nome pode ser dito, é contra as más tendências que trazemos em nós mesmos. A nossa luta é conosco mesmo. É aí que nós devemos vencer. Esforçarmos a cada dia, a cada instante, a cada momento, com as ferramentas que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita nos explica de uma forma tão clara e concisa. Então, diz Marcelo, nós nos reunimos lá, alguns vão vir antes, porque embora dependentes químicos, já tiveram oportunidade de aproveitar o aprendizado e durante já uma, duas ou mais reencarnações, eles já vêm conseguindo se manter afastados da droga, do álcool, do tabaco e de outras tantas compulsões que, embora não químicas, têm ainda nos prejudicado, que fazem parte do grupo de enfermidades, de compulsões que seguem a todos nós. Compulsões por compras, por dívidas, pelo jogo, compulsões de toda ordem, que na realidade são muletas que nós encontramos para não aprendermos, para não caminharmos em direção ao Mestre, para nos acomodarmos na situação, para dizer que o problema está fora, no outro ou nas coisas. O problema é do governo, é do meu pai, da minha mãe, é do meu filho, é do meu vizinho, porque se o problema está lá, eu não tenho que mudar nada. Então, nós aqui, diz ele, somos preparados para mudar. Porque o que a doutrina nos pede é a transformação. E a transformação é o caminho da mudança. Porque todos nós precisamos de mudar. A transformação, ela deve ser direcionada pelo amor do Cristo. Só através desse amor é que nós somos capazes. Então, dizer, esses que já tiveram oportunidade de estar em algumas reencarnações longe das drogas, eles poderão ser os nossos tutores, os nossos guiadores, os nossos pais, tios, mestres, professores, vizinhos, aqueles que podem de alguma forma nos orientar, porque embora dependentes químicos, já estão num estágio mais avançado da sua convalescência, da sua recuperação. Então eles vêm antes, e quando nós chegamos, nós que ainda não tivemos oportunidade de aproveitar as lições recebidas, nós vamos agora ser acolhidos pelo amor desses nossos irmãos. Então, é através da oração que nós poderemos nos unir a cada dia, na certeza de que enquanto reunidos estivermos, Jesus estará conosco. Enquanto o norte do nosso caminho for o amor, Jesus estará conosco. E se nós estivermos com Jesus, o fardo será mais leve, o jugo será mais suave. Mas nós sabemos dizer que haverá fardo. Vai ser mais leve, mas vai ter fardo. Porque é a lei de causa e efeito. Nós temos que aprender. Haverá jugo. Por mais suave que ele possa ser, haverá jugo. E o jugo é a ferramenta que nos une. Porque o jugo é a canga que une a parelha de bois para que possam caminhar sozinhos. O jugo é aquele que vai unir a minha vida, a da minha mãe, do meu pai, do meu irmão,
e daqueles que a vida me colocar diante do meu caminho. Porque é unidos que nós venceremos. Porque todos nós estamos no caminho do progresso. Então, a caminhada da redenção, diz ele, passa pelo caminho do amor. É só através do caminho do amor é que nós haveremos de chegar. E nos lembra da lição da benfeitora Joana de Ângeles no seu livro Amor, Imbatível Amor. Diz a nossa benfeitora, muitas vezes temos ouvido falar que o caminho do progresso se dá pelo amor ou pela dor. Correção, diz ela, o caminho do progresso é só um, é o caminho do amor. E foi o próprio Jesus que nos disse, que quando lhe perguntaram, Senhor, qual é o maior mandamento das leis? Ele disse, o maior mandamento das leis é amar ao teu Deus, de todo o teu entendimento, de todo o seu coração. E o segundo maior, tão importante quanto este, é amar ao próximo como a você mesmo. E Jesus continua, nesses dois mandamentos está encerrado todo o ensinamento da lei divina e tudo aquilo que nos trouxeram os profetas. O amor. O amor é a bússola que é capaz de nos levar. Ah, mas e a dor? Ela não é instrumento para o progresso? A dor é um instrumento de nós que estamos renitentes na jornada, então ela procura nos ensinar a amar. Pelo caminho do aprendizado, nós podemos chegar ao amor, aí nós vamos crescer. Porque muitos passam pela vida em sofrimento, em dor, mas não aprendem nada. Se prendem na revolta, se prendem em colocar fora de si a culpa de tudo. É o filho, é o pai, é o marido, é a esposa, é o governo, é o trabalho, é o salário que é pequeno. E mesmo diante do sofrimento, não aprende. E sofrer sem aprender é pior, porque o amor bendito é um instrumento que a vida, a lei divina nos concede para que nós possamos aprender. Hoje mesmo tivemos numa conversa Paulo Neto, uma lição maravilhosa. Ele diz que quando visitava o hospital de Rancenias, em Betim, que é uma das cidades da grande Belo Horizonte, no bairro de Petrolândia, há muitos anos atrás, ele tinha muito medo de adquirir a hanseníase. Depois, num outro momento, numa casa no bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, um irmãozinho disse a ele, por que tanto medo? Você não vai ter hanseníase. E ele se sentiu tranquilo, falou, não vou ter hanseníase. Aí o irmão falou, é porque você não tem merecimento para ter hanseníase. É um grande aprendizado, porque é merecimento. Agora, se a dificuldade da vida é um merecimento, aproveitá-la é escolha, é lei do livre-arbítrio. Agora, não podemos esquecer que mais será cobrado daquele a quem mais for dado. Se a lei divina nos traz a oportunidade da redenção e nós não aproveitamos, obviamente adquirimos mais débitos. Então, meus amigos, dentro de nossos lares, quando há um dependente químico que esteja dando aso a essa dependência, quase sempre, para não dizer sempre, significa que a família está enferma e dependente. Todos nós o somos, porque uns já estão num estágio mais avançado da sua recuperação, convalescência, e vêm para dar o colo amigo, o acolhimento para aquele que ainda não conseguiu aproveitar.
E se nós trazemos no seio da nossa família um filho, um pai, um marido, uma esposa que caminha pela dependência e que, obviamente, essa dependência vai trazer dificuldades dentro do lar, é porque certamente nós temos compromissos com essa pessoa. É porque certamente lá atrás nós algo fizemos que acabamos levando também essa pessoa por esse caminho. Não é por acaso que as nossas vidas são assim programadas. Por isso é o amor, sem julgamento. Jesus, se chegar diante de uma Cracolândia, ele não fará julgamentos, ele só vai ver beleza. Marcelo nos diz que na sua caminhada de aprendizado, ele já teve oportunidade de ajudar com trabalho, amparar irmãozinhos na Cracolândia, porque para cada um encarnado que lá está, certamente tem no mínimo 10 desencarnados na mesma vida. Ele diz que teve a oportunidade de ter a sua visão aberta naquele dia, em razão da lição que ele deveria receber, não só ele, mas todo o grupo. Então ele pôde ter uma visão maior, embora desencarnado, ele não vê tudo. Naquele dia, ele teve esta oportunidade. Qual não foi a sua surpresa quando ele percebeu, e nos narra agora, que no entorno daquilo há luz. Os irmãozinhos espirituais superiores estão ali do lado, esperando que cada um corra para a luz, para acolher. Eles estão ali sendo amparados, sim, embora muitas vezes a gente passe por lugares assim e faz questão até de não olhar muito para não ver feio. Eles estão ali amparados, porque na casa do Pai, todas as criaturas merecem o céu. E todas vão chegar lá. Esta palavra foi a palavra que Jesus disse quando ele acolheu talvez uma das maiores personagens do Evangelho, Maria de Magdala. Na casa de meu Pai, todas as criaturas merecem o céu. E fez a ela uma proposta de atendimento aos irmãozinhos mais pequeninos, aqueles que se demoram nas ruas pela fome, pela sede, abandonados pela família, por um problema qualquer. E sabemos pela história que ela abandonou toda a sua vida de dificuldades, de dor, e a partir de então ela era vista em todos os lugares que Jesus e seus discípulos estavam pregando. Atendia a necessidade de um, segurava um filho para uma mãe poder se aproximar de Jesus, auxiliava um idoso, um enfermo se aproximar para ouvir a sua palavra. E sabemos que Maria de Magdala terminou aquela sua existência no Vale dos Leprosos, porque para lá se dirigiu em atendimento àqueles nossos irmãos. Quando Jesus se foi e os discípulos se colocaram em trabalho a pedido dele, ela ficou sozinha, porque ninguém a levava, dado o seu passado. Então, vagava ela ali pelo Tiberíades, quando em determinado momento ela já não sabia mais o que fazer, viu um barulho vindo de longe. Eram leprosos tocando as suas matracas, que por lei eles tinham que vir fazendo barulho para que as pessoas pudessem se afastar, fechar as portas das suas casas. Logo depois do barulho, as janelas batiam, e ela ficou ali. Era um verdadeiro cenário de horror, talvez como uma Cracolândia de hoje. Eles vinham expondo as suas feridas, as suas mutilações, o mau cheiro da putrefação da própria carne,
Eram crianças tentando sugar nos seios estéreis de suas mães o alimento que ali não tinha. Eram alguns trazendo outros em padiolas, porque entre eles há a solidariedade, a cumplicidade, há o amor na forma com que eles podem compreender. E eu falo deles lá, me lembrando que hoje, aqueles que têm merecido da nossa sociedade bater as janelas, fechar as portas, são esses nossos irmãozinhos que habitam a Cracolândia, que dão aso ainda ao consumo das drogas. Então, quando eles chegaram, aquele que vinha na frente, viu que ela não correu, disse: procuramos Jesus, onde ele está? Disse: viestes tarde. Infelizmente, viestes tarde. Então, eles falaram: puxa, nós viemos atrás de Jesus para que ele possa nos curar, viemos de longe. Viestes tarde, meus amigos. Os homens o mataram pelo crime de amar. Então ela percebeu naqueles olhares, daquelas mães, pais, daquelas crianças, o olhar da decepção, da tristeza, como ela imaginou deveria ser o seu olhar antes de conhecer o Mestre. Então ela se lembrou que Jesus tinha ido, mas tinha deixado a sua mensagem. E a sua mensagem era de amor. Então ela olhou para o lado, viu uma barca de ponta cabeça que estava ali, chamou, subiu sobre a barca e começou a falar de Jesus. Jesus se foi, disse ela. Mas ele nos anunciou um novo reino. Um reino de amor e de paz. E para conseguir um lugar nesse novo reino, não será necessária a fortuna moedada do mundo, a autoridade. Só será necessário nós vivenciarmos o amor, amarmos uns aos outros. Passou a narrar passagens que vivenciara ao lado do Mestre, algumas de suas parábolas, e cerca de algum tempo depois, ela terminou dizendo: Jesus nos anunciou um novo reino, um reino de amor, um reino onde haverá um lugar para cada um de vós, os leprosos. Então, quando ela se calou, ela percebeu que no olhar daquelas pessoas havia brilho, havia luz, era a esperança que já estava ali vibrando em seus corações. Aqueles que iam à frente disseram: olha, muito obrigado, nós não vamos voltar porque ninguém nos espera, vamos seguir então até o vale dos enjeitados, dos leprosos em Jerusalém, para que lá nós possamos aguardar o nosso momento de chegar a esse reino. E foram, e ela ficou ali. Quando eles iam ao longe, o barulho já estava começando a sumir, Maria de Magdala se apercebeu que aqueles eram, depois que Jesus se fora, os seus últimos amigos, os únicos que confiaram nela. Então ela saiu correndo atrás: esperem por mim. Já foi quando ela se aproximando, pegando crianças que ficando atrás. E algumas semanas depois foi visto adentrando no Vale dos Leprosos, em Jerusalém, aquele grande grupo de leprosos acompanhados da ex-meretriz de Magdala. Ela cuidava em todos os seus dias de trabalhar com cada um deles. Pensava-lhes as feridas do corpo, molhando panos em água límpida num riacho próximo. E cada ferida que pensava, aproveitava para pensar também as feridas da alma, com uma palavra de consolo, às vezes apenas ouvindo as suas dificuldades, as suas dores, o abandono que sentiam de suas próprias famílias, que, considerando ser melhores porque não tinham feridas no corpo, desenvolviam no coração as feridas da lepra na alma. Então, ela foi levando a esperança do Mestre anos a fio. No final de cada tarde, ela se banhava no riacho, subia sobre um monte e falava de Jesus todos os dias. Ao final, ela dizia: Jesus nos anunciou um novo reino de amor,
um novo reino onde haverá um lugar para cada um de vós, os leprosos. Até um dia que Maria de Magdala subiu e, ao tomar banho no riacho, percebeu uma mancha sobre o seio. Passou o dedo, não sentiu nada. Esticou a mão, tomou de um graveto, apertou, não sentiu nada. Então ela caiu de joelhos e compreendeu. Estava ali a oportunidade de redenção. Aquele testemunho de amor a Jesus que ele havia dito que viria te pedir. Então, naquele dia, radiante, com brilho no olhar, ela foi anunciar novamente Jesus. Naquele dia, ao terminar a sua prédica, ela disse: Jesus nos anunciou um novo reino de amor, onde haverá um lugar para todos nós, os leprosos. E assim, nessa sua caminhada de amor, ela ficou ali durante mais uns 30 anos, durante mais 20 anos, completando 30, e aí já não era nem mais perto aquela mulher bonita, de beleza incalculável, porque a ferida da lepra já havia lhe tomado o corpo, deformado. Certo dia ali chegou algumas pessoas que vieram de longe e disseram que haviam estado com Maria de Nazaré, que estava num promontório longínquo em Éfeso. Então bateu uma saudade de Maria. Então ela resolveu, como última questão da sua vida, ir ao encontro de Maria. Naquela noite, ela despediu de uma dando um abraço em cada um e começou a sua trajetória até Éfeso. Caminhava à noite, para que o calor do sol não machucasse muito as suas feridas, não a maltratasse tanto, e durante o dia se escondia em alguma caverna, algum local que pudesse ter sombra. Então, depois de alguma jornada longa, ela chegou no portal de entrada de Éfeso e desfaleceu ali. Um casal que morava ali na entrada, que era cristão, correram para socorrer e ainda tiveram a oportunidade de vê-la balbuciar o nome de Maria. A conheciam. Então pegaram Maria de Magdala, levaram até sua casa ali perto, colocaram-na no leito e foram chamar Maria de Nazaré. Conta a história, segundo nos ensina nosso companheiro Divaldo, que Maria de Nazaré esteve com ela ainda nos últimos dias e Maria de Magdala desencarnou nos braços da própria mãe de Jesus. Quando Maria de Magdala desencarnou, era uma fila de seres, de irmãos, que estavam ali cantando glórias ao Senhor, porque foram cuidados por ela. Tinham as suas peles limpas, já não ostentavam as feridas da lepra, as deformações próprias desta enfermidade. Ostentavam a luz e cantavam glórias ao Senhor e choravam de agradecimento por aquela que lhes levara a luz. Então, ela visitou todos os momentos em que naquela encarnação ela passara primeiro por dificuldades, pelos descaminhos, onde conheceu Jesus, em todos os lugares em que esteve junto ao Mestre. Depois foi visitar o Vale dos Leprosos. No final deixaram-no na praia, em Cafarnaum. E quando ela caminhava, alguém vinha lá longe. E quando ela se aproximou, tal qual, no terceiro dia ela viu aquele jardineiro com as chagas na mão. Ela percebeu de novo e mais uma vez ela caiu de joelhos diante do Mestre e disse-lhe: Rabone, que quer dizer querido Mestre. Jesus disse a ela: Maria, tu me fostes fiel até o fim. Eu, Maria, vou te levar até o meu Pai. Hoje, no século 21 a caminho, os rancenianos já têm uma outra vida, porque a bondade divina já concedeu aos homens a medicação necessária para conter a caminhada das feridas e eles conseguem ter uma vida normal em sociedade. Mas, infelizmente, nós homens ainda não conseguimos compreender o amor do Mestre. E por não compreender o amor do Mestre, nós vamos adquirindo novas doenças, entre elas a dependência química. Mas não é por isso que nós deixamos
de ser filhos do mesmo Pai. Não é por isso que nós deixamos de ter como ponto final a felicidade. Final para nós, para a nossa concepção, porque nós somos imortais. Quando conquistarmos a felicidade, a nossa felicidade passará a ser a trabalhar em prol do próximo. Mas até lá, vamos olhar como o Mestre um dia convidou a Maria de Magdala, hoje ele nos convida. Vamos olhar para aqueles irmãos mais pequeninos que eu vou encontrar pelo caminho. E entre esses mais pequeninos estão aqueles que muitas vezes vivem sob o mesmo teto que eu, que vive na casa ao lado, que trabalha comigo, aquele que eu encontro numa esquina da rua ou numa cracolândia qualquer, sedentos do amor do Mestre, sedentos de amor, sedentos de saberem que o Mestre aqui esteve para anunciar que há um novo reino, onde há um lugar para todos eles, os dependentes químicos também. E é só o amor que vai construir o caminho largo que vai nos levar até esse lugar. Vamos dar as mãos para esses nossos irmãos, porque nós estamos entre eles em convalescença também. Vamos deixar, através dos nossos corações, crescer o amor do Mestre Jesus, porque aquela sementinha de amor que a doutrina espírita nos fala, que está na nossa consciência, a lei divina, questão 621 ou 625, se não me falha a memória, do Livro dos Espíritos, essa sementinha de amor, ela vibra em nós. E ela vibra em qualquer lugar que nós estivermos, sob qualquer condição. Quem de nós é capaz de parar a batida do próprio coração? Que dirá a semente divina que existe em nós? Ela está ali vibrando. Basta que nós nos mergulhemos e agora voltamos ao convite de Marcelo, para dentro de nós mesmos, para visualizarmos essa sementinha que está vibrando ali, querendo ser cuidada. Cada um de nós deve cuidar da própria sementinha, porque ele nos lembra que ninguém dá daquilo que não tem. Cultivemos o amor em nós mesmos, para que nós sejamos o amor na vida daqueles que nos rodeiam, seja qual for a dificuldade que eles nos trouxerem. Este é o convite de Jesus para nossas vidas, esse é o caminho da redenção para cada um de nós, das ovelhas de meu Pai. Todas serão salvas, nenhuma se perderá. E se em algum momento, em algum lugar, o fardo tiver pesado demais, vamos nos lembrar do convite do Mestre: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou brando e humilde de coração. Tomar o jugo de Jesus é cultivar esta brandura e essa humildade em nossos corações. Vamos cultivar esta brandura, porque se assim o fizermos, continuará havendo fardo, porque é a lei de causa e efeito, mas ele será mais leve. E certamente o jugo vai continuar nos unindo aos nossos irmãos, porque o nosso destino é crescermos de mãos dadas. Mas ele será mais suave, com certeza. A luz do Mestre é a luz do mundo. E o leme de toda essa grande embarcação que nos leva continua e sempre continuará nas mãos de Jesus. Tenhamos fé e confiança. Não há guerra perdida. Há beleza em todos os lugares. Eduquemos os nossos olhares para que possamos ver a luz que Marcelo viu aquele dia. Para que possamos ver em cada um que está na esquina, às vezes embriagado ou caído ali, um irmão, onde vibra também a sementinha do amor de Deus.
em vez de passarmos com uma crítica no pensamento aquele que está, passemos em oração. Se nada pudermos fazer materialmente por ele naquele momento, façamos uma oração. Uma oração por ele, pela família que está em casa, uma oração por aqueles que caminham com ele nesta mesma dificuldade. Assim, nós vamos vencer. O livro Memórias de um Toxicômano me ensinou muitas coisas, mas eu tive a oportunidade de dizer aqui na quarta-feira que a maior coisa, a maior lição que aquele livro me ensinou é o poder da prece, a oração. No momento de dificuldade, é a oração que nos cria um link diretamente com o Mestre e nós conseguimos continuar caminhando com Ele, vibrando na energia do seu amor. E certamente, se chegarmos até Ele, Ele nos levará ao Pai. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sigamos Jesus, e certamente, com todas as dores que a vida possa nos trazer, nós vamos transformá-las em instrumento de redenção, instrumento de progresso, para caminharmos para esta luz. E certamente nesta luz haverá, em prol de nós mesmos, uma oração de mãe, um avô que aconchega, um tio que nos leva. Haverá um ceareiro de Jesus que estará nos albergando em todos os momentos. Que o Mestre esteja em nossos corações e que nos ajude a regar essa sementinha de amor em cada dia e em cada momento de nossas vidas. Muita paz a todos.